Nós estamos hoje aqui na presença do maestro José Acácio Santana, esta pessoa ao qual eu admiro bastante, não só pelo que faz, mas também pela pessoa que é. Compositor, músico, letrista, poeta. O maestro tem várias obras, entre elas o Natividade, que está sendo lançado em CD em vídeo. E é sobre este oratório que nós vamos conversar agora. Maestro, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o lançamento deste CD e também do vídeo Natividade que está sendo lançado. Natividade, nós poderíamos resumir como um drama sacro, uma ópera religiosa, composta para coro, orquestra, solos e com encenação para visualizar a sua mensagem. O oratório Natividade geralmente se chama o nascimento de Jesus. Então o oratório seria o drama sacro sobre o nascimento de Jesus. E este oratório, ele se ocupa com este episódio histórico do nascimento de Jesus, desde as profecias até a revelação do Natal aos reis, aos pastores e à humanidade. Ele está então dividido em vários quadros. Mas em seguida a gente falará sobre os quadros. Eu gostaria de dizer dos objetivos deste oratório. O primeiro é um objetivo técnico, artístico, cultural, de se fazer uma grande obra com fidelidade histórica, fidelidade bíblica, fidelidade teológica. Tanto é que até os figurinos, todo o guarda-roupa deste vídeo foi submetido a uma grande pesquisa bíblica, uma pesquisa histórica, uma pesquisa cênica, para que ele alcançasse os objetivos. Então esse seria o primeiro grande objetivo, um objetivo cultural, um objetivo artístico. Junto a este objetivo, nós temos o segundo, que é um objetivo espiritual, participar da recristianização do Natal. Nós sabemos hoje que o Natal virou uma festa comercial, uma exploração quase que comercial, e a espiritualidade foi perdendo o campo dentro dos anos, no decorrer dos anos. Então nós queremos retomar, principalmente nesse final de milênio, final de século, retomar a espiritualidade própria do Natal, participar de todo este movimento de preparação dos cristãos para a celebração do grande jubileu dos 2000 anos de nascimento de Jesus. Então, o primeiro objetivo cultural, o segundo objetivo espiritual. E o terceiro objetivo, que eu gostaria também de realçar, é um objetivo pastoral. Fazer com que as comunidades possam não apenas assistir, não apenas escutar, não apenas ver uma grande peça apresentada, gravada, encenada, mas também participar concretamente com ações na sua comunidade, no sentido de pastoralizar cada vez mais a mensagem do nascimento de Jesus. Maestro, em quantas partes está dividido este oratório? O oratório se divide em 8 quadros e mais o coro final. O primeiro quadro são as profecias, e vai então desde a promessa e vai até a revelação do Natal. A promessa, depois a anunciação do nascimento, depois a visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel, depois João Batista no deserto preparando o povo para receber o Cristo, o nascimento de Jesus, o acalanto, os pais de Jesus cantando para seu filho recém-nascido, depois a revelação do Natal aos pastores e, por fim, a revelação do Natal aos reis e sábios, aos reis magos. E a peça termina com o coro final. Certo, eu gostaria que o senhor colocasse para o telespectador a mensagem do primeiro quadro, quando fala das profecias sobre o nascimento de Jesus. Nós sabemos, através do livro do Gênesis, da Bíblia, de que os primeiros pais pecaram, foram expulsos do paraíso e se afastaram de Deus. Mas Deus, que é Pai, não quis que os filhos permanecessem afastados dele. E prometeu, tomou a iniciativa, prometeu resgatá-los, salvá-los, trazê-los de volta para o seu paraíso. E essa promessa foi feita por Deus através, principalmente, dos profetas. E neste oratório, o profeta Isaías, um grande profeta das promessas de Deus sobre o nascimento de seu filho, sobre a salvação,
o grande profeta Isaías, ele encarna neste oratório todas as mensagens, todas as profecias que falam sobre o nascimento de Jesus. Maestro, e qual sugestão o senhor daria para a utilização deste primeiro quadro na pastoral? Nós precisamos, primeiramente, resgatar o sentido da promessa, a veracidade da promessa. Deus é fiel e a promessa de Deus é uma promessa que Ele cumpre. Deus não falha. Mas nós vivemos dentro de uma cultura de promessa que se promete ostensivamente, publicamente e não se cumpre nada. Então o nosso povo é levado a crer de que Deus também promete e não cumpre. Então nós temos que primeiro reverter esta fé no coração do povo, para que o povo saiba que Deus promete e cumpre. Mesmo que muitas pessoas prometam e não cumpram, não tem palavra para cumprir, mas Deus é fiel, fiel a seu povo e cumpre. Então o que se pede e o que Ele promete, Ele irá cumprir. A primeira ação concreta na comunidade é resgatar a credibilidade de Deus dentro da nossa fé, dentro da nossa esperança, dentro da nossa vida. Uma segunda ação que nós deveríamos fazer na comunidade seria reunir todos aqueles que de qualquer forma são profetas hoje no nosso mundo, em várias áreas. Aqueles que têm promessas a fazer, mas promessas que serão cumpridas, promessas possíveis de serem cumpridas, na área da saúde, na área da educação, na área dos serviços, na área da cultura, enfim, na área do esporte, do lazer, em todas as áreas, nós teremos sempre profetas. São aqueles que têm coragem de gritar alto na praça, em público, de que têm obras para fazer e irão fazer. Correr todos os riscos, todas as consequências que os profetas correram, prometer e realizar as obras que são necessárias para a comunidade em cada área da atuação humana. Olá, dando sequência à nossa entrevista, temos aqui a presença do maestro José Acácio Santana e estamos falando sobre o novo lançamento do vídeo e CD também, Natividade, pelas Irmãs Paulinas. Hoje o maestro vai nos falar sobre essa parte da anunciação. Maestro, conta pra gente um pouquinho, como é que é este quadro? O quadro da Anunciação, os cristãos todos já conhecem suficientemente, mas nunca é demais lembrar de que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma jovem, pouco mais de 15 anos ela tinha, a uma jovem chamada Maria, para anunciar que ela seria a mãe do Salvador. Vocês imaginem quantas moças daquela época e das gerações anteriores que, conhecedoras da Bíblia, de repente não sonhavam em ser a mãe do Salvador, porque conhecendo as profecias, uma mulher daria luz ao Filho de Deus. Maria, certamente, pela sua humildade, jamais imaginaria que ela seria a moça escolhida para ser a mãe do Salvador, uma predestinada, imaculada, preservada por Deus na sua eternidade para ser a mãe do Salvador. Maria então ficou surpresa, ela não esperava isso. E o anjo disse a ela: não temas, Maria, alcançaste graça diante de Deus. O Espírito de Deus virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá. E o filho que nascer de ti vai se chamar Filho de Deus. E Maria, na sua humildade, sabendo que a vontade de Deus tem que prevalecer acima de todas as vontades, disse: eis-me aqui, faça-se em mim, Senhor, segundo a tua vontade. Como foi que Maria viveu essa espera do nascimento de Jesus? Espera chama-se advento, e advento para nós quer dizer exatamente isso, espera. O advento mais profundo, mais concreto, mais significativo, já vivido por uma pessoa, foi o advento de Maria. O advento de Maria teve 9 meses.
de duração. E ela gastou todo esse tempo construindo dentro de si mesma a humanidade do Filho de Deus, a humanidade de Jesus. Aliás, como todas as mães passam todo o tempo da sua gravidez construindo a humanidade do seu filho, principalmente construindo a humanidade do seu filho, célula após célula, órgão após órgão, dando da sua vida, dando do seu sangue, emprestando a sua humanidade para a humanidade da nova vida que vai nascer. Assim, Maria deu a humanidade dela para Deus, em Jesus. E se Maria deu a sua humanidade para Deus, Maria é uma de nós. Então nós também participamos dessa humanidade de Jesus e é por isso que nós somos seus irmãos. É por isso que ele tem em si a nossa humanidade, que foi dada por Maria durante este advento maravilhoso dos 9 meses em que ela esperou, viveu e construiu a humanidade de Jesus. Maestro, em que local foi essa espera de Maria? Bem, primeiramente ela esperou o nascimento de Jesus dentro dela mesma. Ela se transformou no primeiro templo da vida humana e divina de Deus. Foi dentro de Maria que o céu se uniu à terra. Foi dentro de Maria que a divindade se uniu à humanidade. Foi dentro de Maria que se construiu a mais maravilhosa de todas as pontes que liga a humanidade da terra com a divindade do céu numa mesma pessoa chamada Jesus. E esse Jesus cresceu primeiramente dentro do corpo, dentro do ventre de Maria. E depois, Maria, com Jesus dentro dela, viveu este período todo dentro da sua casa, dentro da família. Porque é na família que realmente a vida tem o melhor de todos os ambientes para crescer, para ser gestada, para ser construída. Como promover este quadro, a anunciação, dentro da comunidade? A vida é sempre um anúncio maravilhoso. O pior anúncio é o anúncio da morte, é o anúncio da doença grave, da doença sem cura. E muitos pais se desesperam quando suas filhas, quando seus filhos anunciam que estão esperando uma filha, um filho, esperando uma vida nova. Eu acho que nós temos que agradecer a Deus cada vida que chega, mesmo que seja por caminhos tortuosos, nem sempre compreensíveis, como Maria também não entendeu bem a mensagem do anjo, da Anunciação, que anunciava que ela seria a mãe do Salvador. Ela não estava nem preparada para isso. Também muitas meninas moças até hoje, muitas moças, muitas mulheres se apavoram, se surpreendem, perdem até o rumo, o sentido da vida, pela notícia de que estão esperando uma vida nova. Eu acho que nós temos que fazer com que a vida seja planejada, com que a vida seja esperada. Mas qualquer anúncio da vida, seja da forma que for, é sempre anúncio de esperança e não deve nos levar ao desespero. O pior dos desesperos é se um filho chegasse para o pai e dissesse: pai, eu estou com uma doença incurável. Aí sim é de se desesperar. Mas a notícia da vida nova que está para chegar é sempre uma notícia de esperança. Por isso, dentro da família, nós sugerimos neste quadro que nós peçamos, como Maria, a bênção do Altíssimo sobre nós, para que os filhos gerados dentro do corpo humano das mulheres, das moças, das mães, dentro do corpo humano da família, sejam realmente filhos esperados, queridos, acolhidos e que se tornam filhos de Deus. Nós deveríamos reunir todas as Marias das nossas comunidades, todos os Josés, todos os pais novos que aguardam principalmente o seu primeiro filho, para com eles discutir a vida, saber como esperar, como promover esta vida, prepará-los para que a vida nasça com esperança e condições de sobrevivência digna. Bom, dando sequência ao nosso quadro de entrevistas,
Estamos novamente aqui com o maestro José Acácio Santana. Vale a pena lembrar que um dos oratórios que está sendo lançado, o Natividade, em CD e também em vídeo. E é sobre isso que o maestro está, durante estas entrevistas aqui com a gente, falando. Já falamos sobre profecias, já falamos sobre a anunciação e hoje vamos falar sobre a visitação. Maestro, o que levou Maria a realizar a visita a Isabel? Jesus foi o grande missionário de Deus, missionário do Pai. E Jesus, já concebido por Maria, estava dentro dela. E esta força de Jesus, missionário, fez com que Maria se dirigisse à sua prima, que também esperava um filho, seria João Batista, precursor de Jesus, primo de Jesus. Foi esta força, então, missionária de Cristo dentro de Maria, que a colocou a caminho de Isabel para servir. Aliás, a vida é sempre uma força motora que nos faz andar, que nos faz caminhar e sempre para frente, porque a vida não caminha para trás. Uma cena que eu acho interessante é quando fala que João Batista saltou de alegria no ventre da mãe Isabel. Conte pra gente um pouquinho dessa história. Saltou de alegria ao ouvir a saudação de Maria? Quando Maria chegou à casa de Isabel, Isabel já tinha concebido João Batista há 6 meses. João Batista, então, tinha 6 meses de gestação. E a saudação de Maria a Isabel fez com que a criança saltasse no ventre de Isabel. Eu imagino que sempre que Deus está por perto de nós, a vida estremece, a vida sacode as suas raízes, talvez até para se desapegar um pouco da terra e pensar um pouco no céu. A vida é sempre uma coisa dinâmica e a ajuda que a gente dá a qualquer pessoa, em qualquer estágio da vida, vai sempre fazer com que essa vida salte de alegria, se estimule a viver, acredite de novo que é possível ir em frente, caminhar. A saudação de Maria é a saudação que todos nós deveríamos dar às vidas que estão sendo esperadas e às pessoas que se ocupam com essa espera. Nós enxergamos em Isabel não só a Isabel esperando, mas a vida que está dentro dela também, aguardando o momento de nascer. E a nossa ajuda, a nossa presença, por menor que seja, é sempre um momento dinâmico para que aquela vida acredite e possa nascer com dignidade. Maestro, que mensagem ficou na cena da visitação? Nós poderemos, nesta cena da visitação, estar nos 2 lugares, como Isabel ou como Maria. Isabel é aquela que precisava de ajuda. Maria é aquela que oferecia ajuda. Nós podemos estar num desses 2 locais ou até nos 2 lugares ao mesmo tempo, porque nenhuma pessoa é tão pobre que não tenha nada para oferecer a outra. E também nenhuma pessoa é tão rica que não tenha mais nada a receber dos outros. Nós vivemos num contexto social, comunitário, que nós ajudamos e somos ajudados. Ao mesmo tempo, nós somos como Isabel, que precisa de ajuda, mas também somos como Maria, que temos também muita coisa a dar ao nosso irmão. Nós devemos descobrir onde estão as Isabéis da nossa comunidade precisando de ajuda, as mães que esperam filhos sem as mínimas condições. Onde estão as Marias que também esperam filhos, mas têm melhores condições, para que elas vão até onde é que estão as mães irmãs, mas com menos condições de gestarem as suas vidas, para que nessa troca, nessa presença, nessa entreajuda, todas possam ter os seus filhos com dignidade e as crianças que vierem possam viver num ambiente que promova com dignidade a sua existência humana. Certo. Para encerrar a nossa entrevista de hoje, como que a comunidade poderia utilizar este quadro do Natividade dentro da pastoral? Nós precisamos voltar e resgatar as visitas aos nossos amigos,
Mas não só aos nossos amigos, principalmente às pessoas que mais precisam, não só aos doentes nos hospitais. Tem muita gente que está doente na alma dentro de casa, precisando de reencontrar o sentido da vida, reencontrar a esperança, reencontrar o ânimo. Nós precisamos nos visitar, como Maria visitou Isabel. Nós precisamos visitar especificamente aquelas pessoas que mais precisam de nós na comunidade, aquelas que a nossa mão alcança, aquelas que os nossos passos conseguem alcançar. Não é possível que na mesma comunidade nós tenhamos muitas Marias conseguindo ter os seus filhos da melhor forma possível e também na mesma comunidade muitas Isabéis precisando de ajuda e as Marias não as encontrem. Vamos então, na nossa comunidade, encontrar as Marias e as Isabéis e que elas se encontrem entre si. Por exemplo, quantas Marias que já tiveram seus filhos e que hoje têm tantas roupas de crianças sobrando que poderiam visitar e levar essa ajuda material, não só essa ajuda de presença, essa ajuda espiritual, mas essa ajuda material também para as mães gestantes que estão aguardando seus filhos. Eu tenho certeza que quando nós conseguirmos fazer isso, o nosso advento será diferente. Nós estaremos preparando não só a celebração do Natal de Jesus, mas estaremos preparando principalmente o Natal, o nascimento de tantos outros Jesus pobres do nosso tempo, que nascem sem as mínimas condições de sobreviver, sem as mínimas condições de dignidade. Então, que a nossa comunidade se movimente na direção daquelas mães que aguardam seus filhos e que precisam da nossa presença, da nossa ajuda. E quando nós tivermos feito isso, como Maria, nós poderemos dizer: o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. E as Isabéis que forem ajudadas por nós, haverão de dizer, como Isabel disse para Maria: tu és bendita entre todas as mulheres, todas as gerações te chamarão bem-aventurada. Olá, estamos de volta com a presença do maestro José Acácio Santana, compositor, músico, letrista, poeta, criador de grandes obras, como esta que nós estamos realizando a entrevista, que é o Natividade, que está sendo lançado em CD e também em vídeo pelas Edições Paulinas. Hoje nós vamos falar diretamente de João Batista, maestro. Por que a figura de João Batista aparece antes do Natal? João Batista é o último dos profetas e é chamado profeta precursor que prepara os caminhos do Senhor. Cronologicamente, historicamente, ele tem apenas 6 meses de mais idade do que Jesus. 6 meses de diferença. Mas liturgicamente ele aparece antes do Natal, porque ele é o profeta que convoca o povo para se preparar e para preparar os caminhos do Senhor. E como o advento é este tempo de preparação do Natal, preparação dos caminhos do Senhor, então João Batista liturgicamente aparece antes do Natal, ajudando o povo com as suas mensagens a se preparar para o grande acontecimento do nascimento de Jesus. O que significa preparar os caminhos do Senhor? Muitas vezes nós confundimos essas palavras de João Batista, preparar os caminhos, entendemos caminhos materiais também, situações materiais também, é isso, mas não só. O grande caminho para Deus é Jesus. Ele veio e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então o grande caminho que nos conduz a Deus é Jesus. Preparar os caminhos do Senhor é preparar Jesus na nossa vida, é cultivar Jesus na nossa vida, é colocar Jesus na nossa vida. Este caminho maravilhoso, humano e divino, que nos leva até o Pai. Por sua vez, nós também somos caminhos, porque nós somos irmãos de Jesus,
E se Ele é o caminho, nós somos caminhos menores, mas somos também caminhos uns para os outros. E preparar então os caminhos do Senhor é preparar as pessoas, as vidas das pessoas, para que nessas vidas Deus possa andar e possa vir e possa ir, fazendo o bem, salvando a todos. Mas também quer dizer criar situações, criar condições favoráveis à salvação, à vida. Jesus veio para trazer a vida e trazer a vida em abundância. São palavras dele. Preparar a vinda de Jesus é criar situação favorável ao desenvolvimento da vida, à promoção da vida em todas as suas dimensões. E não só a vida humana, todas as vidas que estão no planeta, porque Deus, Jesus, é o Filho de Deus integrado na natureza, integrado no cosmos. Então, todas as manifestações da vida, mesmo da vida humana, da vida vegetal, da vida animal, todas essas manifestações cultivadas são uma forma de se preparar as condições para que a vida possa se desenvolver, se preparar os caminhos do Senhor para que o seu reino possa acontecer no planeta Terra. Uma voz que clama no deserto. O que significa isso? É exatamente esta frase, uma voz que clama no deserto. Vamos então explicar um pouco melhor. O que é ser uma voz? É falar, é se fazer escutar, é ser uma voz forte, é ter coragem de abrir a boca e falar e contestar quando as coisas estão erradas, concordar quando estão certas, apresentar ideias, discutir. Nós precisamos ser voz, porque nós vivemos quase sempre numa situação onde a minoria ativa comanda a maioria passiva. Por quê? Porque a maioria fecha a boca, não se transforma em voz e muitas vezes não tem voz. E porque não tem voz também passa a não ter vez. Então nós vivemos numa sociedade que tem uma multidão de emudecidos por várias razões. Uns porque se tapou a boca deles, outros porque não têm coragem interior de falar e de apresentar as suas ideias. Então nós precisamos ser profetas. E para ser profeta como João Batista, nós precisamos falar, ter voz, cultivar a nossa voz. Segundo, uma voz que clama. Não adianta ter voz e não falar nada. Precisa ser uma voz que clama. Clamar é gritar, é falar alto, é falar com convicção, é falar veementemente. Então precisamos ter voz e falar, participar na construção de uma sociedade melhor. Uma voz que clama no deserto. É importante falar para aqueles que já estão dentro da igreja, já estão dentro da sociedade, já estão dentro da escola, já estão dentro da situação boa de vida. Mas nós também temos que ter uma voz para clamar no deserto, lá onde as situações de vida não são favoráveis. Lá onde os profetas precisam estar e falar alto, veementemente, contestar, ensinar, proclamar a palavra de Deus e expandir esse reino, a essa preparação do caminho do Senhor até o deserto da humanidade. De que maneira as comunidades poderiam vivenciar melhor a mensagem de João Batista? Nós precisamos formar na comunidade as lideranças, cada vez mais lideranças proféticas, que se preparem para preparar os caminhos do Senhor, para preparar as condições favoráveis ao desenvolvimento da vida em abundância dentro da comunidade. Reunir essas pessoas, prepará-las e encaminhá-las para os vários segmentos da comunidade como profetas que ajudam aquele segmento a se preparar melhor para viver uma vida mais digna. Pode-se fazer também na comunidade caminhadas para lugares ermos, lugares desertos, caminhadas penitenciais, e lá se fazer pregações, se fazer reflexões sobre
o Natal de Jesus e sobre o nosso próprio Natal. Preparar o nascimento de Cristo é preparar o nascimento de todas as pessoas que ainda virão a nascer na nossa comunidade. E também podemos fazer uma sugestão mais cênica e bonita, mais simbólica, fazer a grande fogueira de São João, porque a fogueira de São João surgiu da visitação de Nossa Senhora Santa Isabel. Combinaram de que quando João Batista nascesse, os pais, Isabel e Zacarias, acenderiam uma fogueira para que Maria soubesse que João havia nascido. E assim aconteceu. E a partir daí, a tradição cultivou e conservou acender uma grande fogueira na festa de São João. Na preparação do Natal, a comunidade pode ir construindo esta fogueira e acender na véspera do Natal como um grande fogo, a grande luz daquele que veio ao mundo para ser a luz do mundo. Estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, onde nós temos aqui a presença do maestro José Acácio Santana. Lembrando mais uma vez que as edições paulinas estão lançando em CD e também em vídeo o oratório do maestro, que é o Natividade. Hoje o maestro vai falar para a gente sobre nascimento de Jesus. Acho que é uma das partes mais importantes, né, maestro? Eu gostaria que o senhor contasse para a gente alguns detalhes do nascimento de Jesus Cristo, que geralmente a gente não está acostumado a ouvir nos relatos. Realmente, o nascimento de Jesus é o ponto alto do oratório, é o centro e razão de ser desta peça. O nascimento aconteceu, como nós sabemos através da leitura da Bíblia, em Belém. Para lá dirigiram-se José e Maria para fazer o seu recenseamento e, estando lá, completaram-se os dias em que Maria deveria dar à luz a seu filho. Procuraram em todas as hospedarias da cidade e todas as portas se fecharam para eles. Belém estava transformada por causa de tantos peregrinos que vinham para se alistar e não houve lugar nem para os pais e muito menos para a criança, para Jesus que ia nascer. Então se dirigiram aos campos e lá encontraram o rancho de animais. E foi nesse rancho de animais que Jesus nasceu e o coxo, onde os animais comiam, serviu de berço para Maria colocar o seu filho Jesus. Eu queria primeiro ressaltar o seguinte: muitas vezes a gente apresenta José e Maria como dois maltrapilhos, dois mendigos. Não é assim. É um casal de jovens, pobres, humildes, mas que sabiam que estava esperando um filho e Maria preparou com todo cuidado, teceu com todo cuidado as roupas, o pequeno enxoval humilde, mas muito bem feito, com carinho e tudo, para o seu filho. E foi esse humilde enxoval que ela levou consigo, porque também não era ingênua de saber que estava chegando a hora de ela dar à luz a seu filho. Então esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, que normalmente a gente não realça, é que Jesus nasceu integrado ao cosmos. Nasceu nos campos, no meio dos animais, sob a luz das estrelas, com neve e todas as manifestações da natureza. Um outro detalhe do nascimento de Jesus são os animais, que nos dão uma grande lição. As pessoas fecharam as portas das suas casas para José e Maria e principalmente para Jesus. Mas os animais não. Os animais não só cederam o seu abrigo, como fizeram vigília durante toda a noite ao lado de Jesus, essa presença cósmica, essa presença da natureza na vida do próprio Jesus. E Jesus nasceu ali e um grande coro de anjos cantou sobre a gruta. Esse também é um outro detalhe importante. Deus Pai fez tanta questão que houvesse canto, que houvesse música no nascimento do seu filho, e como não havia nenhum coral, nenhuma orquestra tocando, naquela noite fria, gelada de Belém, nos campos, Deus Pai mandou um coro de anjos
para cantar sobre a gruta. Isso nos quer dizer que ele faz tanta questão de que quando nasce a vida, a gente se alegre, a gente vibre, a gente cante, a gente dance e a gente promova a alegria, a grande festa do nascimento. Uma conversa há pouco, o senhor me falava sobre que Natal deve ser uma festa dinâmica. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como deve ser esse dinamismo no Natal. O Natal é uma festa que movimenta, deve movimentar todos nós, mas não esse movimento exterior, porque isso já acontece, e até bastante, e quase que exageradamente. Deve haver uma motivação interior. Todos os personagens que fazem parte do Natal se movimentaram, de alguma forma, na direção da vida e para servi-la. A começar por Deus. Deus foi o primeiro a tomar a iniciativa de se dirigir ao encontro da humanidade para servi-la, para dar-lhe vida, e vida em abundância. Também, para noticiar essa vida, o anjo Gabriel se dirigiu a Maria, anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Por sua vez, Maria se dinamizou e caminhou na direção de Isabel para ajudá-la, para servir a vida que Isabel trazia dentro de si. José e Maria se dirigiram a Belém para servirem a vida que estava para nascer, a vida do próprio Deus. Os próprios anjos se dirigiram até a gruta para cantar o louvor, para cantar a paz na terra e para cantar a glória no mais alto dos céus. Os anjos, por sua vez, se dirigiram aos pastores para anunciar-lhes a boa nova do nascimento de Jesus. E os pastores se movimentaram, se dinamizaram e foram até a gruta, onde encontraram o menino, prestaram-lhe adoração e voltaram glorificando a Deus. Por sua vez, os reis também se dinamizaram na direção de Belém para encontrar o rei nascido. Por quê? Porque até uma estrela havia se movimentado no céu, anunciando a eles, sábios, estudiosos da astrologia, de que uma estrela nova havia nascido e, segundo as Escrituras, ela haveria de conduzi-los até o local onde havia nascido o Salvador. Até Herodes se movimentou para perguntar aos sumos sacerdotes e aos fariseus como é que estava escrito na Bíblia para saber onde Jesus haveria de nascer para mandar matá-lo. Então nós vemos com isso que todos os personagens que fazem parte dessa cena histórica do nascimento de Jesus, todos se dinamizaram na direção da vida. E todos para servir, com exceção de Herodes, que era para matar a vida. Que nós também façamos do nosso Natal uma peregrinação, uma dinamização na direção da vida, para servi-la, para fazê-la existir com dignidade. Maestro, onde ficaram os personagens do Natal de Jesus? Se nós olharmos hoje o rosto do nosso povo, nós haveremos de encontrar nele o rosto de todos os personagens que fizeram parte do Natal de Jesus. O rosto de Maria está no rosto de todas as mães que embalam berços, que acalentam filhos, que esperam seus primogênitos, muitas vezes nas mesmas condições de Maria, sem casa, sem condições, sem trabalho, sem emprego. O rosto de José está no rosto de todos os pais que sofrem a preocupação de manter a sua família, de dar condições de vida a seus filhos. O rosto de Jesus está no rosto de todas as crianças pobres, humildes, excluídas, desprezadas, mas também no rosto de todas as outras crianças, porque todas as crianças são puras, todas as crianças são filhas de Deus e Ele veio para todas elas. O rosto dos pastores está no rosto do nosso povo humilde do campo ou da cidade, ou até daqueles que não têm nem campo e nem cidade. O rosto dos reis está no rosto de todos os sábios, de todos aqueles que estudam, que se dinamizam na direção da vida para servir
na direção das nossas Beléns para resolver os seus problemas, encontrarem o seu Jesus e darem a eles os presentes de ouro, de incenso e mirra. Ouro, condições de vida material. Mirra, que é uma essência, promover a vida. O incenso, que promove o louvor, fazer com que essa vida cresça na direção da dignidade, na direção de Deus. Infelizmente, nós também encontramos ainda o rosto dos Herodes de hoje, camuflados de mil maneiras, o Herodes da seca, da miséria, do desemprego, da injustiça social, da falta de terra, da falta de casa. Em todas essas imagens, o rosto de Herodes também está querendo matar a vida, querendo destruir a vida, querendo fazer com que a vida não sobreviva. Mas o que é importante notar, todos os demais personagens foram a Belém. Herodes não teve coragem de ir a Belém. Mandou os reis irem no seu lugar. Fiquemos tranquilos. Nas nossas Beléns não haverá lugar para os Herodes, que são covardes. Eles matam a vida de longe, mas não têm coragem de chegar nas grutas das nossas Beléns e olharem no rosto das nossas crianças humildes, dos nossos Jesus de hoje, dos nossos Josés e das nossas Marias, que são as famílias mais humildes, mais excluídas, mas também muito mais dignas que nós temos na nossa sociedade. Bom, eu já tive a oportunidade de acompanhar o Oratório Natividade e vi que o senhor compôs Acalanto de Jesus. Que mensagem o senhor quis deixar neste quadro, maestro? Não temos notícia através dos evangelhos de que Maria e José tenham cantado um acalanto para Jesus. Mas eu supus e coloquei na obra um acalanto, porque o amor humano não sobrevive sem o contato humano. É muito importante que os pais tomem seus filhos no colo, cantem para eles, contem histórias para eles, beijem, olhem nos olhos dos filhos, para que eles sintam-se acolhidos, sintam este contato epidérmico dos pais com eles. E é por isso, com este objetivo, que eu coloquei no oratório Maria e José cantando um acalanto para Jesus. Afinal, era o primeiro sono de Jesus como gente, o primeiro luar que Jesus estava olhando como gente, a primeira lua que o iluminava como gente. E dentro desse contexto muito lindo, muito íntimo, muito cósmico, José e Maria cantam para Jesus menino, lembrando, sugerindo que todos os Josés e todas as Marias tomem nos braços seus pequenos Jesus e cantem para eles os acalantos da vida. Contem para eles as histórias do céu, as histórias da terra, para que eles cresçam abraçados pelo calor, pelo carinho dos seus próprios pais. Bom, estamos mais uma vez hoje aqui com o maestro José Acácio Santana, criador do oratório Natividade, que está sendo lançado em vídeo. Oratório este que foi gravado pelo Coral Acorde Coração, do Colégio Coração de Jesus de Florianópolis, diga-se de passagem, um colégio centenário, comemorando em 1998 os seus 100 anos. E hoje o maestro vai nos dar o prazer de ouvir um pouquinho sobre a revelação do Natal, este momento tão importante. Maestro, quem foram as primeiras pessoas a receber a Boa Nova? As primeiras pessoas a receberem a notícia do Natal, que foi dada por um anjo, foram os pastores, exatamente aqueles que estiveram no primeiro momento junto com Jesus. Os mais excluídos. Ser pastor no tempo de Jesus era ser excluído da sociedade. Era praticamente, as pessoas eram aquelas que não tinham nem identidade. E foi exatamente para esses excluídos, para os pobres, para os humildes,
para os do campo que a notícia do Natal foi dada em primeira mão. E se nós hoje sabemos do Natal, foi porque esses primeiros ouvintes da notícia do Natal se transformaram em missionários. Foram, viram onde Jesus havia nascido, voltaram glorificando a Deus, e até hoje nós sabemos disso porque eles não se calaram e fizeram da sua voz um instrumento para anunciar a boa nova. Maestro, de que forma também foi revelado o nascimento de Jesus aos reis e sábios da época? Havia no Oriente os reis estudiosos da Bíblia e da astrologia, chamados magos. E eles sabiam que quando Jesus nascesse, apareceria uma estrela nova no céu. Ao notarem uma nova estrela na astrologia da época, puseram-se a caminho e foram sendo conduzidos pela estrela. Chegaram ao palácio de Herodes. Herodes os recebeu, se informou o que estavam fazendo e pediu que eles fossem até Belém, vissem o menino e depois relatassem tudo a ele, que ele também gostaria de adorar o Jesus nascido. Assim que se despediram de Herodes, a estrela novamente apareceu no céu e os conduziu até Belém, parando sobre a gruta onde Jesus havia nascido. Encontraram o menino, fizeram a sua adoração e ofereceram-lhe 3 tipos de presentes: ouro, incenso e mirra, que tem o seguinte significado: ouro é o presente real que só se dá para um rei. Incenso é o louvor que só se oferece a Deus. E a mirra é uma essência vegetal preciosíssima que só se oferece a quem tem uma humanidade digna disso, para se embalsamar, para ser ornamentada com esta essência especial que só se oferece a uma humanidade como a de Cristo. Avisados em sonhos de que Herodes tinha planos de matar o menino, voltaram para a sua terra por outro caminho. Então, na verdade, quem anunciou aos magos o nascimento de Jesus foi uma estrela. E a partir deste episódio, todos os nascimentos passaram a ser simbolizados por uma estrela. Estrela é sinal de nascimento, porque significou o maior de todos os nascimentos, o nascimento daquele que partiu a história ao meio, entre antes e depois dele, antes e depois de Cristo. Após o nascimento do menino Jesus, os reis magos retornaram, mas por um outro caminho. Por que desse ato? Exatamente como já falei, eles foram avisados em sonhos para não regressarem para Herodes, porque Herodes tinha planos de matar o menino. Mas nós podemos tirar deste episódio uma grande lição para nós. Aqueles que de fato encontram Cristo, encontram Deus, voltam para a sua terra, voltam para a sua vida mudados, por outro caminho. Se nós tivermos competência, humildade, de nos ajoelharmos diante da gruta de Belém e adorarmos Deus menino, haveremos de voltar para o cotidiano das nossas vidas mudados, por outros caminhos, com outras ideias, com outros pensamentos. É muito fácil nós nos ajoelharmos diante de quem é maior do que nós, pedirmos perdão, porque isso até é vantajoso. O difícil para nós é nos ajoelharmos diante de quem é menor do que nós, de quem é pequeno, de quem é humilde, de quem não pode nos dar vantagem alguma. Nós precisamos, com este episódio da adoração dos reis, aprendermos a adorar as crianças, os pobres, os humildes, e oferecer a eles
toda a nossa ajuda, oferecer o ouro do nosso apoio material, oferecer o incenso da promoção das suas vidas e oferecer a mirra, que é uma essência da natureza, dando a eles, a essas pessoas, condições ambientais, condições ecológicas, condições para que essa vida possa se desenvolver. Que a adoração dos reis nos ensine a adorar e a pedir até perdão àqueles que são menores do que nós. Como é que nós podemos vivenciar esta experiência, esta mensagem dos Reis Magos na comunidade de hoje? Nós podemos fazer exatamente isso que acabei de fazer. Os magos, os sábios, os mais poderosos de cada comunidade, tenham a humildade de olhar para o céu, descobrirem a estrela do Natal e depois seguirem a estrela e olharem para o chão, para as grutas das nossas comunidades, para os casebres das nossas comunidades, para os campos das nossas comunidades, das nossas Beléns de hoje, e irem até onde estão os Jesus pobres, humildes do nosso tempo, para oferecer a eles a ajuda, para oferecerem a eles as condições para que eles possam viver uma vida digna. É preciso, então, primeiramente, motivar e reunir as lideranças de todos os segmentos da comunidade e orientá-los, motivá-los para que sigam a estrela da esperança, a estrela que é o próprio Cristo, essa estrela maior, essa estrela nova no céu da humanidade, e através da orientação daquele que é o caminho, e por ele chegar até os pobres do nosso tempo para promovê-los, para ajudá-los. Maestro, antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer a presença do senhor nesta entrevista e fazer mais uma perguntinha. De onde surgiu esta motivação? Como surgiu para a realização deste trabalho, não só em CD, mas também em vídeo? Nós estamos prestes a comemorar o grande jubileu do nascimento de Jesus, 2000 anos. Nós vivemos um tempo especial. Nós somos um povo que vive um tempo que dificilmente um outro viveu e vai viver. Quantas gerações precisarão nascer para que um outro milênio se encerre? Nós estamos vivendo esse tempo diferente, esse tempo novo. E quisemos então participar na nossa humildade com aquilo que temos, com o Oratório Natividade gravado por este coral maravilhoso do Colégio Coração de Jesus de Florianópolis, Santa Catarina, cuja direção nos dá todas as condições para realizarmos esse trabalho. Em parceria com outra instituição também maravilhosa, que são as Irmãs Paulinas, cujo carisma é evangelizar pela comunicação. E nas Irmãs Paulinas, através da Comep, nós gravamos o CD. E através da multimídia, gravamos o vídeo. Então, foi dessa parceria que surgiu a possibilidade de nós, já um ano antes, um Natal antes do novo milênio, nós podermos oferecer a todo o povo brasileiro esta obra que fala do nascimento de Jesus, e esta obra em CD, em vídeo e num livro que acompanha esses dois trabalhos. Como as pessoas poderão adquirir este CD, o livro e a fita de vídeo? Esse material estará em todas as livrarias das Irmãs Paulinas, nas livrarias católicas, na livraria do Colégio Coração de Jesus em Florianópolis. As pessoas podem adquirir só o CD, podem adquirir o vídeo, também sozinho. Cada vídeo acompanha um livro explicativo de como usar este vídeo na pastoral, na catequese, na preparação do Natal. Quem quiser compor um kit numa embalagem de presente, também tem essa possibilidade, comprando o CD, comprando o vídeo, e o livro vem de brinde,
e juntando tudo num kit de presente, que será um presente inesquecível, maravilhoso, para qualquer pessoa jamais esquecer. Tá ok, então, finalizando, maestro, muito obrigado pela entrevista. Tenham todos um bom Natal.